Então vamos começar com o plano de Deus para a redenção do seu povo. Efésios capítulo 1, vamos do verso 3 até o verso 14. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele, no amado, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Paulo estava preso em Roma, teve notícias que a igreja de Éfeso, que ele tinha fundado, estava angustiada, preocupada pelo fato de que ele estava preso, e ele então escreve essa carta com o objetivo de consolar os irmãos. Paulo não consegue separar pastor de teólogo. Questões pastorais sempre são precedidas por teologia densa, e teologia densa sempre desemboca em questão pastoral. Os que jogam teologia contra a prática ignoram a palavra de Deus, porque sem boa base teológica, prática vira pragmatismo, e doutrina que não desemboca em prática vira uma ortodoxia morta. Paulo começa consolando a igreja sobre sua prisão, explicando o que é a igreja, que é o que nós temos no capítulo 1. Depois, no capítulo 2, ele fala da graça de Deus em trazer a igreja à existência. E no capítulo 3, ele mostra como a prisão dele está dentro dos planos de Deus de levar o evangelho aos gentios. E aí no capítulo 3, no verso 13, portanto, e esse aqui é o coração, a razão da carta, eu peço que vocês não desanimem por causa das minhas prisões, em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Não fiquem desanimados que eu estou preso, porque na verdade, à luz do que eu vou expor, Paulo diz, é o motivo de glória e não de desânimo. E Paulo começa então mostrando o que é a igreja. Se vocês prestarem atenção na leitura, ela, no original, não tem vírgula. Na verdade, no grego, no original, não tem vírgula, ponto, ponto e vírgula, isso tudo foi colocado depois. Não é? Tudo corrido, palavras juntadas uma na outra e tudo mais. É uma longa sentença, é a maior sentença da Bíblia, essa daí, do verso 3 até o verso 14. É como se Paulo tivesse começado a falar e de um fôlego só, ele saiu dizendo tudo que estava no coração dele. Só que se você prestou atenção, está muito bem construído. Foi rápido, mas não impensado. Tem 3 divisões, cada uma delas referente a uma das pessoas da Trindade, e termina com a expressão para o louvor da sua glória. Veja, primeiro ele fala sobre Deus Pai, começando no verso 3, e diz o que é que Deus Pai fez para a salvação da igreja, para constituir a igreja, e termina no verso 6 dizendo que ele fez isso para o louvor da sua glória. E em seguida ele apresenta a pessoa de Cristo, o amado, e fala o que é que Cristo fez para executar o plano da salvação, e termina no verso 12 dizendo que ele fez isso a fim de sermos para o louvor da sua glória. E em seguida ele fala do Espírito Santo, qual é o papel do Espírito Santo na constituição da igreja, e termina dizendo também em louvor da sua glória. Então o que você tem aqui é Paulo nos revelando a história da redenção, como a Trindade se envolveu na salvação do povo de Deus,
e isso de uma maneira a deixar claro que tudo foi feito para o louvor da glória de Deus. Esse capítulo, já de cara, ele é a resposta que você pode dar para o seu amigo que diz assim: mas se Deus sabia que Adão ia pecar, por que colocou ele no jardim? Resposta: para o louvor da sua glória. Mas por que Deus permitiu o pecado no mundo? Para o louvor da sua glória. Por que existem coisas que a gente não entende, desastres, maldade no mundo? Para o louvor da sua glória. Deus construiu a história da redenção e a história do mundo de tal maneira que, ao final, através de todas estas coisas, ele receba a glória. Esse é o fim principal do homem, viver para a glória de Deus. Esse deve ser o seu objetivo final. Bom, vamos lá ver o que é que Paulo nos diz aqui a respeito de cada uma das pessoas da Trindade. Deus Pai. Paulo começa agradecendo a Deus, dizendo que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Aqui Paulo faz uma distinção entre bênçãos materiais, do dia a dia, e bênçãos espirituais. Ele menciona as espirituais porque delas procedem as outras e duram para sempre. Bendiz a Deus porque Deus nos abençoou, ele coloca no passado. Já fomos abençoados em Cristo nas regiões celestiais, expressão que só aparece nas cartas de Paulo, e significa essa realidade invisível espiritual que nos cerca. Deus já nos abençoou com todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ponto. A partir daqui, Paulo destaca duas dessas bênçãos, porque delas procedem todas as outras. A primeira é o que a gente chama de eleição, que aqui aparece com o nome escolha. Antes da fundação do mundo, veja, no verso 3, bênçãos espirituais. No verso 4 ele detalha. A primeira é essa: antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Antes do mundo ser feito, Deus nos escolheu. Escolher indica um ato propositivo, deliberativo. Olhando a humanidade perdida nas suas ofensas e pecados, Deus escolheu de entre a humanidade aqueles que Ele quis. Paulo diz que isso foi feito antes da fundação do mundo, para deixar claro que essa escolha não foi com base em nada que Deus viu que nós faríamos ou fizéssemos, mas que é segundo o conselho da sua vontade, como ele vai dizer mais adiante. Deus nos escolheu nele. O nele aqui se refere a Cristo, mais uma vez enfatizando que essa escolha não foi baseada em mérito ou na previsão de Deus, mas foi baseada em Cristo, pelo que Cristo fez. Em Cristo, Deus, antes da fundação do mundo, escolheu um povo para si. Essa é a maior e primeira das bênçãos espirituais com as quais Ele nos abençoou em Cristo Jesus. Ele diz que essa escolha, estou ainda no verso 4, foi para sermos santos e irrepreensíveis. O que nos ajuda a responder às pessoas que dizem assim: mas se eu souber que eu sou eleito, que eu fui escolhido por Deus, isso não vai me levar a relaxar e viver uma vida de imoralidade, a fazer qualquer coisa, porque afinal, uma vez salvo, salvo para sempre. Espera aí, meu irmão. A palavra de Deus está dizendo que você foi escolhido para ser santo. Onde não há santidade, não houve eleição. Como é que você sabe que você é escolhido? Como é que você sabe que você é eleito? Primeira coisa, santidade de vida. Não é que você é perfeito, mas que você caminha, você vê na sua vida Deus agindo na santificação, mortificando o pecado, libertando você do pecado e guiando você no caminho da santidade. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, ou seja, para que nós sejamos, no meio desse mundo decaído, esse mundo perdido, perverso, uma geração diferente, um povo distinto, um povo que é o povo de Deus, conhecido pela sua vida reta, uma vida de andar nos caminhos de Deus, uma vida de obediência. Deus nos escolheu, essa é a primeira das bênçãos mencionadas. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e em Cristo, para deixar claro que não foi com base em mérito que Ele viu ou previu. E também Ele nos escolheu diante dEle. Ele nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Que coisa maravilhosa. Toda vez que estudo esse texto, eu fico pasmo com a profundidade e a beleza da graça de Deus, deixando muito claro que a salvação do começo ao fim é obra de Deus. Nós
participamos da salvação apenas com a nossa necessidade. E nada mais do que isso. Não é por obras, não é por merecimento, mas por livre graça. Segunda bênção que Paulo menciona é a predestinação. Veja, eu não estou criando essas palavras. Quem criou foi o apóstolo Paulo. E a missão do pregador é expor todo o desígnio de Deus. Estou falando sobre a igreja. A igreja é esse povo que Deus escolheu antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível diante dele em Cristo Jesus. Então, segunda bênção que Paulo menciona é predestinação no verso 5. Ele diz: em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo. Qual a diferença de eleição e predestinação? Eleição é o ato de Deus, é o ato gerador, pelo qual ele escolhe aqueles que ele quer, de entre a humanidade. Mas não seria injusto, pastor? Não, seria injusto se todos nós merecêssemos ser salvos e Deus salvasse apenas alguns. Aí ele estaria tirando o direito de outros. Mas como ninguém merece ser salvo, como a única coisa que você merece é o inferno, portanto, Deus não comete injustiça nenhuma quando ele escolhe os que ele quer e passa aos outros. Ele não está sendo injusto de maneira nenhuma. Mas qual é a diferença entre eleição e predestinação? A escolha é um ato, é o ato em si, e a predestinação, o nome já está dizendo, é o destino antecipado que Deus já deu a essas pessoas. Ele primeiro escolhe e predestina. E Deus predestina os escolhidos em que sentido? Primeiro, Paulo diz aqui que é um ato de amor. Incrível, né? Para tanta gente, quando a gente ouve essa palavra, o pessoal fica logo todo arrepiado. Deus é injusto, não pode, e o livre-arbítrio, não sei o quê. Paulo diz, mas é em amor. Foi um ato de amor, porque Deus poderia deixar a humanidade toda ir para o inferno e ainda assim seria justo. Ainda assim seria justo. Então, o fato de que ele salvou muitos é amor. Em amor nos predestinou. Como eu disse, predestinar é dar um destino antecipado. Predestinou para quê? Olha só, a resposta simples. Nos predestinou para ele. Ele não nos predestinou para sermos grandes, bem-sucedidos, famosos, prósperos, mas para sermos dele, fazermos parte do seu povo, da igreja. Essa é a razão da escolha e da predestinação. Em amor nos predestinou para ele. Aí ele acrescenta explicando, para sermos adotados como seus filhos. Ninguém nasce filho de Deus. Na verdade, nós vamos ver no segundo culto, quando falarmos sobre graça no capítulo 2, que somos filhos da desobediência e filhos da ira. Mas Deus nos escolheu e nos predestinou para sermos adotados por ele como seus filhos. Adotados. Filhos de Deus é a mesma coisa da igreja. O que é a igreja? A igreja é composta desses filhos de Deus que foram adotados em Cristo Jesus porque eleitos e predestinados antes da fundação do mundo. É isso que é a igreja. Esse povo especial, esse povo maravilhoso. E diz aí no final do verso 5 que ele fez isso segundo o propósito da sua vontade. Deus é o único ser absolutamente livre, faz o que lhe apraz. E você não precisa ter medo disso porque ele não é arbitrário, porque a liberdade de Deus é controlada pela sua natureza. Deus é justo, santo e reto. Ele jamais fará alguma coisa que seja injusta, imoral ou que esteja fora da sua natureza. Por isso, quando Paulo fala dessas bênçãos, eleição e predestinação, ele diz que Deus fez isso segundo o propósito da sua vontade. Não foi com base em previsão, não foi com base em mérito, não foi com base em absolutamente nada, a não ser na natureza livre e soberana do seu ser. Esse é o Deus que a Bíblia nos ensina, e não outro. Ele fez isso para o louvor da glória da sua graça, e aí ele continua, graça que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu vou falar mais sobre isso no segundo culto de graça, mas você já veja a redundância aqui, ó. Graça que ele nos concedeu gratuitamente. Graça de grátis, mais ou menos, o que ele está dizendo assim. Ele faz isso para enfatizar que isso é graça, não é mérito. You don't deserve anything of this. É tudo dado graciosamente.
no amado. E aqui nós passamos da primeira pessoa da Trindade para a segunda. Primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, o que é que Ele fez? Qual o papel dele? Ele planejou tudo. Lá na eternidade, Ele escolheu um povo, predestinou esse povo para ser seu, para a adoção de filhos, mediante Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória, que é o verso 6. Para o louvor da sua glória. Ele fez tudo isso para o louvor da sua glória. E no amado. O amado aqui é Cristo. Deus ama todos. Está escrito, Deus amou o mundo. Mas Ele ama seu Filho Jesus de uma maneira especial. Por isso Ele é o amado do Pai. O que implica numa relação pai-filho eterna. Se você já ouviu aquela teoria de que Deus estava cansado, estava chateado, bored, não tinha o que fazer, então resolveu criar o ser humano para ter companhia e ter a vida dele fazer sentido? Esqueça, isso aí não tem nada na Bíblia disso. A Trindade é perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo, eles se amam, se comunicam, se falam, se completam. Deus é o único ser que é perfeito em si mesmo, totalmente feliz. Ele não precisa de nada fora dele para completar o seu ser e a sua felicidade. Portanto, quando Ele faz as coisas, Ele faz porque quer e não por qualquer necessidade interna ou externa. O Filho é o amado de Deus. É o amado do Pai. E aqui Paulo muda. De repente as câmeras saem das regiões celestiais, porque até agora o que a gente falou, regiões celestiais. E agora a câmera desce e aponta para a terra. E lá no meio está uma cruz, onde pendurado está um homem, o Filho de Deus, que veio executar o que o Pai planejou. O Pai planejou e o Filho executa. Veja como muda o cenário. O amado. Final do verso 6. Nele, Paulo vai mencionar aqui 3 ou 4 coisas que o Filho fez para poder executar o plano do Pai. Nele temos a redenção pelo seu sangue. Sangue já introduz a natureza humana. Quando ele fala que o amado nos redimiu pelo seu sangue, está implícito aqui que o Filho de Deus, o amado, Ele encarnou e, sem abandonar a sua divindade, adicionou uma natureza humana. E nessa natureza humana, Deus, perfeitamente Deus e perfeitamente diferente do pastor Jay, que é 50% americano e 50% brasileiro, Cristo era 100% Deus e 100% homem. E Ele sofre, Ele na cruz derrama o seu sangue. Por que que isso é necessário? É porque esses que Deus elegeu e predestinou eram pecadores. Ele escolheu e predestinou de entre a raça humana perdida. E como é que nós podemos ser adotados filhos de Deus, carregados de culpa, de condenação, tendo a natureza depravada e pervertida? Resposta: o Filho de Deus assumiu nossa natureza e com seu sangue, com sua morte, pagou nossa dívida e, nas palavras de Paulo, nos deu a redenção para que nós pudéssemos ser adotados e recebidos conforme o decreto do Pai. Nele nós temos a redenção pelo seu sangue. O que é que significa redenção, Paulo? Ele explica, 2 pontos. A remissão dos pecados, a quitação dos pecados, da nossa culpa, da nossa dívida, tudo foi remido, tudo foi pago, tudo foi quitado, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso Deus nos recebe como seus filhos, filhos adotados. O que é que Deus Filho fez? Redimiu, remiu pelo seu sangue e nos revelou, verso 9, o mistério da sua vontade. Na Bíblia, todo mistério é mistério revelado. A Bíblia não é uma religião esotérica, onde uns poucos privilegiados têm acesso a mistérios que são revelados por visões, sonhos e revelações. Todo mistério é mistério revelado. Cristo veio nos revelar o mistério da vontade de Deus. No Antigo Testamento isso não estava claro. Com a vinda de Cristo ficou muito claro. Qual é o propósito de Deus com tudo isso? Está aqui no verso 9. Ele nos revelou o mistério da sua vontade que Ele propôs em Cristo, verso 10, de fazer convergir em Cristo na plenitude dos tempos todas as coisas, tanto no céu como na terra. Cristo como o ápex, o clímax
do plano de Deus. O plano de Deus era trazer tudo debaixo do seu Filho, todo esse povo que ele elegeu, todo esse povo que ele amou, toda a criação que está apartada de Deus por conta da maldição do pecado de Adão. O plano de Deus era fazer convergir em Cristo. E essa convergência aconteceu há 2000 anos atrás, na plenitude dos tempos, lá no Monte do Calvário, quando o Filho de Deus rasgou a parede de separação, destruiu a parede de separação e nos trouxe para o Pai, fazendo tudo convergir na pessoa de Cristo Jesus. E no verso 11, em Cristo, Paulo continua a elaborar o que é que Deus Filho fez. Em Cristo nós fomos feitos herança, fomos redimidos pelo sangue de Cristo, nossos pecados foram quitados, temos agora o pleno conhecimento da vontade de Deus. O crente não é alguém que não sei o que vai acontecer amanhã. Para nós a história não é cíclica, como os gregos pensavam, nem vivendo de alternância, como Hegel dizia, mas para nós a história tem começo, meio e fim. A minha vida tem um propósito, eu sei o que é que eu estou fazendo nesse mundo, porque Deus nos revelou o mistério da sua vontade em Cristo Jesus. O cristão, ele sabe onde ele está. Ele não vive com medo do acaso, da sorte ou de qualquer outra coisa, porque ele sabe que tem um Deus controlando a história e que na plenitude dos tempos fez acontecer aquele ato definitivo de redenção do seu povo, que é a morte do seu Filho Jesus. E aí nos fez a sua herança. Traduzindo, o Pai e o Filho na eternidade, conversando a respeito do que fariam para a redenção. O Pai diz, eu quero um povo para o meu nome, para o louvor da minha glória santa e irrepreensível, mas eles são pecadores. O Filho diz, eu irei e eu os resgatarei com o meu sangue. E o Pai diz, e em troca eu te darei esse povo como tua herança. Sabe qual é o salário de Cristo pelo que Ele fez? Eu e você. Saiu barato, né? Eu e você, nós não valemos nada, mas é o que Cristo ganhou. Fomos feitos herança, é isso que Paulo está dizendo aqui. Somos a herança de Cristo, é o que Ele vai ganhar no final de todas as coisas. O seu povo que Ele redimiu com o seu sangue. E para isso, Paulo continua, final do verso 11, nós somos predestinados. Ele não para de falar disso, né, Paulo? Não é? Ele não para. O que é que eu vou fazer? Ele diz então que fomos predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Predestinados segundo aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Quando Deus vai fazer alguma coisa, Ele não consulta os anjos, Ele não consulta certamente você, Ele consulta uma coisa só, o conselho da sua própria vontade. Eu quero fazer isso. E a resposta é que Ele vai fazer aquilo que a sua vontade ditar. E mais uma vez, você não precisa pensar que isso torna Deus arbitrário ou tirânico, porque sendo Ele santo, justo e verdadeiro, Ele sempre vai querer o santo, justo e verdadeiro. Sendo Ele amor e misericórdia, Ele sempre vai agir dessa forma. Esse é o nosso Deus, que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E Ele termina dizendo no verso 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. O Pai planejou, o Filho executou, tudo isso segundo a soberana vontade de Deus para o louvor da sua glória. Agora tem um problema. Como é que isso chega a mim, que estou morando em Orlando, em 2025, quando a convergência aconteceu há 2000 anos atrás, lá na Palestina, no alto do Monte da Caveira? Como é que isso me alcança? E é aqui que entra quem? Espírito Santo de Deus. Terceira pessoa da Trindade. O Pai planeja, o Filho executa, Espírito Santo aplica. E como é que o Espírito Santo traz os benefícios da morte de Cristo ao seu povo através das gerações? Agindo através da palavra desse povo. São os meios. Aqui a gente aprende que Deus não somente escolheu e predestinou pessoas, mas Ele também determinou os meios pelos quais Ele haveria de chamar essas pessoas. E o meio é a pregação do Evangelho. Não tem outro caminho.
E aqui você já tem a resposta para a questão que as pessoas levantam. Se Deus já escolheu e predestinou, para que pregar? A resposta é que é pela pregação que Deus vai chamar as pessoas. É pela pregação que Deus vai reunir o seu povo. Veja como Paulo diz aqui, no verso 12, a fim de sermos para louvor de sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, está falando dos judeus, Paulo era judeu. Nós já esperávamos a chegada de Cristo de antemão, em quem vós, os efésios, eram gentios. Não tinha essa esperança. Mas tanto os judeus quanto os gentios, eles são chamados da seguinte maneira: nele, Cristo, também vocês estão. Olha o processo. Depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. É assim que Deus chama os seus eleitos, é assim que Deus constitui a igreja. O que é a igreja? É aquele povo que Deus amou e predestinou, porque em Cristo morreu, deu seu sangue, e que o Espírito Santo chama pela palavra. E o processo é esse: pregamos a palavra, as pessoas ouvem o evangelho, pela ação do Espírito Santo elas são iluminadas, elas creem nessa palavra e elas são seladas com o Espírito Santo. Deus coloca o seu selo naquela pessoa. A obra completa. Depois que vocês ouviram, creram, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Não é uma segunda bênção, mas é a primeira mesmo. Quando você ouve e você crê, você é selado com o Espírito da promessa. Por que é chamado de Espírito da promessa? Porque já tinha sido prometido o envio do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. Isaías, Ezequiel, Joel, especialmente Joel 2:28. Creu, selado com o Espírito Santo da promessa. E aqui Paulo fala duas coisas a respeito do Espírito, como é que ele funciona. Primeiro, como selo que garante a nossa salvação, ou seja, ele sela o nosso coração de tal maneira que aquilo que eu criei, que é o Evangelho, a palavra da verdade, eu nunca vou descrer. Você acredita realmente na perda da salvação depois de você ler esse capítulo e perceber que a salvação do começo ao fim é obra do Deus triuno, todo-poderoso, em que as três pessoas estão envolvidas? Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo selou. Quem nos separará do amor desse Deus? Ou do poder desse Deus? Fomos selados com o Espírito Santo. Isso aqui é a garantia da nossa salvação. 14. O Espírito é o penhor da nossa herança. Penhor todo, eu espero que vocês não saibam o que é penhor. Penhor é quando você está liso, mas tem aquele relógio de ouro que seu pai lhe deu. Você chega na loja de penhor, entrega o relógio, pega $500, deixou lá o relógio em penhor, está penhorado como garantia de que você vai resgatar aquele valor aí, não é isso? O Espírito Santo é a garantia que Deus nos dá de que Ele vai cumprir o que Ele prometeu, de que Ele vai terminar a obra da salvação, que a igreja vai ser uma igreja gloriosa, amém? E hoje, em que sentido ele funciona como uma garantia? Porque hoje eu já experimento a comunhão dos santos, eu já experimento santidade, alegria, amor, mas isso é apenas um penhor, porque o melhor está para vir. Quando Cristo vier em glória. E ele fez tudo isso para o quê? Final do verso 14. Até o resgate da sua propriedade. Quando Cristo vier nos resgatar, a propriedade que é dele, que ele já comprou. E ele fez tudo isso em louvor da sua glória. 53 segundos. Para o louvor da sua glória. Eu termino. Primeiro, nunca diga que eleição, predestinação, salvação dos eleitos, perseverança dos santos, isso é coisa de invenção dos homens. Você viu claramente que não é. O que você pode dizer é o seguinte: eu sei que está na Bíblia, eu apenas não entendo. Eu peço que Deus me ilumine para que eu possa compreender essas verdades. Segunda coisa, ainda bem que a nossa salvação não depende de você ter uma compreensão minuciosa e detalhada do processo de salvação. Se você crê no Senhor Jesus de todo o seu coração, você será salvo, ainda que você não entenda o processo pelo qual Deus fez isso.
Mas eu vou dizer, se você entender sua vida como crente, vai ser muito melhor. Eu, por exemplo, eu não sei de uma doutrina que mais me humilha do que a doutrina da eleição e da predestinação. Deus, porque eu, esse miserável pecador, porque eu tenho amigos de infância, gente muito melhor do que eu, mais sincera, mais honesta, mais verdadeira, bondosa do que eu fui um bandido, porque eu não conheço uma doutrina que humilhe mais do que essa. Eu não conheço uma doutrina que dá mais amplo. Sabe por que esses irmãos vão para o Amazonas, conscientes ou não? Porque eles sabem que Deus tem um povo na Amazônia. Senão não adiantaria ir, porque ninguém se converteria. Ninguém se converteria. Então, se tem uma doutrina que anima missões, é saber disso, que Deus tem um povo e que pelo Espírito Santo Ele vai chamar esse povo e que eles virão e que serão selados e constituirão a igreja de Cristo Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos. Amém. Glória a Deus.